Amém. Quando eu tinha voz, essa era uma das minhas músicas preferidas para cantar, na adolescência, na juventude. Deus está presente. Agora, depois da cirurgia nas cordas vocais, nós temos um fiapo de voz, né? Mas quando tinha corda, essa era uma música que eu gostava muito de cantar na adolescência. E quando começávamos os cultos, para declarar que Deus está presente, que Ele está entre nós. E a sua palavra nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Que grande declaração é essa? O Senhor está presente, Ele está no meio do seu povo, Ele recebe os nossos louvores, Ele ouve as nossas orações, e Ele deseja falar ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Coisa boa saber que o seu povo também está chegando, está voltando, a igreja está se reunindo, né? E já as mulheres já saíram na frente, né? Bem na frente, muito na frente. E a Mulher Cristã em Ação, a organização da igreja, já tem se reunido já, praticamente desde que a igreja voltou a se reunir em junho do ano passado, né? As mulheres já imediatamente voltaram a se organizar e se reunir. Os jovens também já começaram a se articular e já tivemos acho que 3 ou 4 encontros presenciais da juventude, inclusive o encontro da Juventude Batista Niteroense, aqui em nossa igreja, no intercâmbio com a Juventude Batista da Associação Betel. Um grande encontro, um lindo encontro de jovens que nós tivemos aqui algumas semanas atrás. E ontem à noite nós tivemos mais um encontro dos jovens da nossa igreja, né? Um pequeno encontro ainda, mas nós queremos dizer que os jovens já começam a se articular. Eu vejo muitos jovens hoje aqui no templo que não estiveram aqui ontem, né? E nós queremos encorajá-los e saber que Arthur está aí à frente do grupo, né, nosso grande Arthur, e brilhando, né? Eu fico muito feliz, emocionado, né? Arthur chegou aqui, um menino, né? Os avós estão lá atrás, como cresceu esse menino, né? Lindamente, nos orgulha. E estava aqui ontem com um grupo, estavam fazendo um lindo trabalho e nós estamos felizes com eles e nós cremos que logo esse grupo estará crescendo ainda mais. E nós estamos percebendo também a necessidade de nos organizarmos com um grupo de homens da igreja, né? Talvez até pensarmos em trazermos uma nova roupagem para o trabalho com homens da nossa igreja. Nós estamos sentindo a necessidade de reunirmos esse grupo importante da igreja e, quem sabe, nos próximos meses, vencida toda essa etapa mais difícil da pandemia, nós podemos realmente desenvolver um trabalho, um projeto de trabalho importante nos homens da primeira igreja batista do Ingá. Amém? Os homens podem dizer amém? Amém. Os homens têm que ser um amém mais forte, né, irmãos? Amém? Amém. Senão as mulheres vão rir da gente, né? Ah, já riram. Ok, irmãos. Que bom estarmos juntos, irmãos. Que bom virmos à casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há outro melhor lugar do mundo para nós estarmos, senão na casa do Senhor. Esse é o lugar onde o crente deseja estar, onde nós amamos estar. E se estivermos em algum outro lugar no mundo, na manhã de domingo, nós estaremos nos sentindo de alguma forma inadequados. Não estaremos nos sentindo adequados, mas inadequados, que não é o nosso lugar é de fato na casa do Senhor. Que bom estarmos reunidos aqui nesta manhã. Nós já temos falado nos domingos aqui em nossa igreja sobre algumas bagagens pesadas que às vezes nós carregamos e que não é desejo de Deus que nós estejamos carregando essas bagagens. O Senhor Jesus já levou sobre si todo o peso que deveria ser levado. Ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades, Ele levou sobre a cruz todo o peso. E o grande convite de Jesus, o grande convite que Ele faz no seu ministério,
Exatamente esse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz: e encontrareis o quê? Descanso. E encontrareis descanso. Há um convite de Jesus para nós aliviarmos a nossa bagagem. Nós temos vivido semanas, meses, anos, esses últimos tempos de peso. Peso emocional, peso psicológico, peso espiritual. Há uma bagagem que tem sido carregada muito pesada. E nós temos falado então, dominicalmente, sobre algumas bagagens que precisam ser colocadas no chão, que precisam ser depositadas aos pés da cruz. E nós falamos sobre a bagagem do desânimo, do estresse, da aflição, do cansaço. Mas hoje pela manhã, há uma outra bagagem que nós gostaríamos também de convidá-lo a deixar aos pés da cruz, a lançar sobre Jesus, como diz o texto bíblico. O apóstolo Paulo nos aconselha, ele diz: lancemos sobre o Senhor Jesus, o que mesmo? Todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Quero convidar você então a aliviar a bagagem da preocupação. Essa é a bagagem de hoje. Alivie a bagagem da preocupação. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o texto bíblico de Mateus capítulo 6, verso 25. E eu quero convidá-lo para que leiamos esse texto a uma só voz. Vamos ficar em pé? Vamos todos colocar em pé para ler esse texto? Vamos focar nesse texto? Vamos ler juntos, irmãos. Prestem muita atenção no texto bíblico. Vamos lê-lo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Pode assentar. Creio que muitos de nós que aqui estamos na sua adolescência conheceram, se não os livros, e leram os livros, e acompanharam as aventuras de Tom Sawyer e Huck Finn, mas talvez tenham acompanhado as séries na televisão do famoso escritor americano do século XIX, Mark Twain. E Mark Twain, num de seus livros, ele escreveu o seguinte: eu sofri muitas catástrofes na minha vida. A maioria nunca aconteceu. A maioria dessas catástrofes nunca aconteceu. O grande peso da bagagem da preocupação é o grande peso da bagagem da preocupação não é o fato de ter alguma preocupação, mas viver preocupado o tempo todo. E muitas vezes viver preocupado sobre algo que sequer aconteceu, viver preocupado com alguma coisa que é supostamente algo que poderá acontecer, talvez aconteça, e sofremos então por antecipação. É viver preocupado o tempo todo. Isso traz um grande peso para a nossa vida. É evidente que não é possível, ou talvez mesmo impossível, viver sem preocupação. É interessante que a própria palavra já nos traduz a ideia de sofrer por antecipação. O quê? Ocupação. Você se ocupa previamente daquilo. Pré-ocupação. Você está se ocupando antes do tempo. Você está gastando energia antes da hora. Está se pré-ocupando com alguma coisa. Está sofrendo antecipadamente a respeito daquilo. Então eu quero compartilhar hoje aqui com você
a diferença entre a boa preocupação e a verdadeira e a nociva preocupação. Já que existe preocupação e é impossível viver sem preocupação, quais são as ocupações que acontecem antes do tempo e que podem ser de fato proveitosas e aquelas que são de fato nocivas na nossa vida? A boa preocupação envolve um perigo verdadeiro. Ela é específica, ou seja, ela é a respeito de alguma coisa, de uma coisa só. Ela dedica-se ao problema e ela resolve os problemas. Ela se dedica à solução do problema. Ela busca a resposta dos problemas em Deus. Ela busca a solução dos problemas no lugar certo. Essa é a boa pré-ocupação. Quando nós nos preocupamos a respeito de alguma coisa de modo construtivo. Agora a preocupação, a pré-ocupação nociva, geralmente ela não tem fundamento. A pré-ocupação nociva às vezes é desesperadora. Às vezes é só desespero. E desespero, a própria palavra também já traduz a situação. É a perda total de esperança. É desesperança, desespero. Não há esperança. É quando a pessoa, antes da coisa acontecer, ela já se vê sem possibilidades, sem esperança. Já decretou a derrota, já decretou a tragédia, já aceitou sobre si a desolação. A preocupação nociva geralmente então não tem fundamento, porque ela é genérica, ela se desdobra em muitas coisas e ela traz obsessão pelo problema, e ela acaba criando outros problemas, ela adoece a pessoa, e em busca de respostas em si mesmo, e às vezes em busca de resposta em outras pessoas, e aí vem a frustração, aí vem as decepções, porque estamos buscando respostas nessa situação genérica que nem sabemos às vezes exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, e buscamos respostas em coisas e em pessoas erradas. A doença da preocupação em excesso chama-se ansiedade. A preocupação é resultado do controle que nós queremos ter sobre tudo e sobre todos. E quando não conseguimos ter esse controle sobre tudo e sobre todas as coisas ao nosso redor, a ansiedade vem, a preocupação se instala. Essa é a forma que nós encontramos, esse desejo do controle sobre as coisas. Esse desejo de ter o controle sobre as situações ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor. É a forma que nós encontramos para nos colocarmos em evidência. Nos colocarmos numa posição de evidência. Para nos colocarmos no centro das coisas e ficarmos preocupados com o menor indício de perdermos o controle, e ficamos preocupados com o menor indício de perdermos o controle da situação. Agora preste atenção num detalhe importante quando nos vemos nessa situação. Depender de Deus passa da situação da percepção de alguém que carrega de fato o peso da carga, da bagagem pesada da preocupação. Deus não deseja que andemos ansiosos por coisa alguma, é a sua palavra quem nos diz, a Bíblia nos fala sobre isso. Não é desejo de Deus que andemos carregando o pesado fardo da preocupação, que andemos ansiosos por coisa alguma, mas que dependemos dEle, que confiemos nele para toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, o texto que temos mencionado, ele fala sobre isso, textualmente. Você pode ler o texto bíblico? Em voz alta, todos juntos? Amém. Então não andem ansiosos pelo quê?
por coisa alguma. Não permitam que a ansiedade tire a sua paz, tire a sua alegria, tire a sua leveza, o sorriso dos lábios, a tranquilidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas, em tudo, em todas as coisas, pela oração e súplica, ou seja, intercedendo, clamando, pedindo, coloquem diante de Deus todas as coisas. Mas de que maneira Paulo nos exorta, nos encoraja a levarmos tudo aos pés da cruz? De que maneira? Com ação de graças. Coloque as orações, as súplicas, o clamor, os pedidos, com ação de graças. Que exercício é esse? Paulo está nos ensinando a nos exercitarmos quando levarmos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso clamor, já os levarmos com ações de graças, já os apresentarmos agradecendo. Apresentem assim os seus pedidos a Deus, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus está no seu trono, crendo que Ele está atento, que nada nesse mundo acontece sem a sua permissão, ou sem que de fato Ele esteja agindo a respeito disso, que Ele está no controle, que o Senhor está no seu trono, que Ele tudo sabe, e que a sua provisão para nós é certa. A preocupação não é sua amiga, então não caminhe com ela, não leve a preocupação com você, ela não é sua amiga. Preocupar-se com algo antes que sequer haja a possibilidade daquilo acontecer, acaba se constituindo em pecado. A preocupação, se nós pararmos para refletir nessa linha, e lembrando que Paulo apóstolo está dizendo, ela é de fato pecado. Por que se constitui pecado? Porque é o pecado de não confiar na providência de Deus, é o pecado de não confiar na soberania de Deus, é o pecado de não crer que Deus está no controle, é o pecado de não reconhecer que Deus está presente, como nós ouvimos agora há pouco aqui na música. É o pecado de não reconhecer que Deus sabe de todas as coisas e que no momento certo Ele agirá, o Senhor agirá. A preocupação é o oposto então do quê? Da fé, é o oposto da fé. A preocupação então ela se torna igual à descrença, à falta de fé, à incredulidade. Nós não cremos que Deus seja suficiente para resolver aquela situação. E nos preocupamos então. Não lançamos sobre Jesus a nossa ansiedade. Não colocamos aos pés da cruz então o problema, porque não cremos que de fato Ele possa intervir. Mas quando colocamos e descansamos, a preocupação então é esquecida. A preocupação é esquecida. Não nos ocupamos mais daquilo. Não nos preocupamos. Por quê? Não nos preocupamos daquilo que poderá acontecer. Porque já depositamos aos pés da cruz, irmãos. Não é mais nosso. Está com o Senhor. Ele agirá. Ele fará. E a Bíblia nos diz que Ele fará muito mais. Quem lembra do texto bíblico? O Senhor fará muito mais do que? É para arrepiar agora, né, irmãos? Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? E nós precisamos ficar preocupados então? Coloque aos pés da cruz. A pessoa que sempre se preocupa, está sempre optando então pelo trágico, pelo ruim, está sempre enferma da alma, a sua bagagem de preocupação está sempre pesada. Mas a pessoa que confia, ela anda leve. Ela anda leve. A pessoa que confia e espera no Senhor, ela de nada tem falta. A palavra de Deus nos ensina que é possível aliviar a bagagem da preocupação. É possível aliviar a bagagem da preocupação. Vejamos então que o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito. Eu quero convidá-lo agora então para fazer uma leitura bíblica alternada
de Mateus 6, 25 a 34. Vamos ler então esse texto bíblico agora de uma forma alternada. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Aí está a palavra do Senhor Jesus, o ensino de Jesus para os seus discípulos. O texto que acabamos de ler, então, nos apresenta pelo menos 3 características negativas a respeito da preocupação. Esse texto nos ensina, por exemplo, que a preocupação ela é incoerente, não há coerência na preocupação. Olha o que Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Irmão, se o próprio Jesus disse que não devemos nos preocupar, então por que eu me preocupo? Por que eu fico desassossegado? E se eu me preocupo, essa preocupação é então incoerente, porque ela milita contra aquilo que Jesus ensina na palavra de Deus. Mas também a preocupação, ela não é só incoerente. O texto nos diz que, além de incoerente, de acordo com as palavras de Jesus, de acordo com aquilo que Ele está ensinando aí, nos mostrando, o corpo é mais importante do que a roupa. Mas além de incoerente, há uma outra situação que nós vamos perceber aqui nesse texto. O texto me diz que ela é também irracional. Veja, portanto, que a Bíblia nos revela em Mateus 6, 26. Leia o texto bíblico junto comigo. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus mais uma vez chama a atenção dos discípulos. Jesus, meus irmãos, ele está às margens, não muito distante, mas bem próximo do Mar da Galileia, num lugar belíssimo de jardins, no Monte das Bem-aventuranças, lugar belíssimo, pássaros, flores, árvores, jardins. E ele poderia dizer: olha ao redor, olha os lírios, olha os pássaros, olha isso tudo que está aqui ao alcance da nossa vista. Tudo isso nos encanta. Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória com a beleza dessas flores aqui ao redor. Olha esses pássaros. Deus cuida deles.
Alguns daqueles pássaros que estavam ali ao alcance da vista dos discípulos eram vendidos nas feiras. Ibama não estava agindo por lá não, irmãos. Era vendido nas feiras, com poucas moedas, moedas pequeninas. Podia-se comprar algumas daquelas aves. E Jesus disse, a vida de vocês, será que não vale muito mais do que um pássaro desses aí? Se o Senhor cuida daqueles pássaros tão bem, não cuidará de vocês? Jesus nos leva então a refletir. A preocupação, ela chega a ser não apenas incoerente, mas irracional. E Jesus então leva os seus discípulos à racionalidade da coisa. Se Deus cuida, sustenta, veste, alimenta, abriga esses pássaros, se eles são pequenos, e se ainda olhamos o preço insignificante deles, Ele não cuidaria muito mais de nós, seres humanos, obra-prima da sua criação. A preocupação, então, ela vai contra a razão, completamente irracional, mas além de irracional, ela também é ineficiente. Veja o que diz Mateus 6, 27, que nós lemos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação não vai te acrescentar nada. Você não vai ganhar nem mais uma hora, nem mais um centímetro no seu tamanho, nem mais uma hora à sua vida. Nesse caso, Jesus nos chama a atenção para o fato de que gastamos muito do nosso tempo com coisas que nós não podemos resolver. O que você pode resolver, você resolve. O que você não pode resolver, deixe nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Aquilo que foge às suas possibilidades, foge à sua alçada, deixe nas mãos daquele que tudo pode. Deixe nas mãos daquele que diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deixe nas mãos daquele que, a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Deixe nas mãos daquele que nós podemos dizer, essas são com certeza boas mãos para cuidar. Então, se você não pode descansar em seus problemas, ou dos seus problemas, coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Você será um homem ou uma mulher ineficaz, se continuar tentando resolver tudo na sua própria força. O melhor de tudo é que no mesmo texto, Jesus ensina algumas verdades que nos ajudarão a aliviar a bagagem da preocupação. E passando a viver com a mente, a alma e o coração completamente livres. O que Jesus ensina então? Ele apresenta o problema, ele mostra a realidade ali ao redor, usando figuras, ilustrações daquilo que se passava ali ao redor, no Monte das Bem-aventuranças. E ele nos mostra também a saída, nos mostra também os elementos, os recursos que nós temos para de fato nos aliviarmos da bagagem da preocupação. O primeiro recurso que Jesus coloca à nossa disposição, ele nos ensina que devemos colocar a nossa fé no lugar certo. Colocar a nossa fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus se você deseja aliviar a bagagem da preocupação. Olha o que diz o texto bíblico. Mateus 6, verso 30. Vamos ler juntos? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Nós precisamos de fé para viver. Todos os dias, pela manhã bem cedinho, nós precisamos de fé para viver. Nós precisamos de fé para levantar da cama, né? Precisamos acreditar, ter fé. E não é a vida, não é apenas aquilo que nós ouvimos na música popular brasileira, naquela música, não é a fé na vida, né? Aquela música que nós, tão bonita, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Não é apenas a fé na vida pura e simples, como canta a música popular brasileira, mas a fé na pessoa de Jesus. A fé, de fato, em Deus. Não existe a menor possibilidade de avaliar a bagagem ou de aliviar a bagagem da preocupação em nossa vida, se não colocarmos a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, se não colocarmos a nossa fé em Deus. Nós precisamos acreditar que, de fato, Deus está cuidando de nós. Nós precisamos acreditar que, de fato, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor,
e que o Senhor está indo adiante de nós, e que nada acontece sem que Deus disso tome conhecimento, e que Ele sabe o porquê, Ele sabe as razões, e no tempo certo, Ele nos mostrará, e nós entenderemos todas as coisas. Nós precisamos acreditar, crer nisso, que Deus está cuidando de nossas vidas, e que nós podemos nos colocar e colocar as nossas preocupações nos seus braços. Se você está carregando essa bagagem, essa pesada bagagem da preocupação, coloque a sua fé no lugar certo, na pessoa certa, e descanse no seu cuidado. A palavra de Deus nos diz que precisamos nos humilhar, diz o texto bíblico, né? Que precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo, o que Ele fará? Ele nos exalte. E que diz na sequência o texto bíblico? Lançando sobre o Senhor Jesus todas as nossas ansiedades. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós. A preocupação tem pesado na bagagem da sua vida? Coloque a sua fé em Deus. Talvez você esteja colocando a sua fé em si mesmo. Isso é um perigo muito grande. Eu acredito muito em mim mesmo. Eu me valho. Eu sou o suficiente. Eu acredito nos meus recursos. Eu acredito na minha capacidade. Eu acredito na minha inteligência. Eu acredito no meu dinheiro. Eu acredito no meu poder. Eu acredito nos meus contatos. Eu sou um homem muito poderoso. Eu sou uma mulher muito poderosa. Eu tenho muitos contatos. Eu conheço muitas pessoas importantes, influentes. Eu tenho fé nas pessoas com quem eu me relaciono, nas pessoas que eu conheço. Eu conheço muita gente poderosa. Tem pessoas que pensam assim. Eu conheço muita gente poderosa. Eu tenho fé nos meus contatos, na minha agenda, no dinheiro, nas minhas possibilidades, nos meus recursos, na tinta da minha caneta. Tem gente que pensa assim, irmãos. E vive assim. Quero encorajar você nesta manhã a colocar a sua fé em Deus. Há muita gente que entra em depressão e agonia quando, depois de passar uma vida toda acreditando no seu poder, na tinta da caneta, até o dia que a tinta da caneta acaba. Aí mergulha, né, na realidade da vida. Tudo passa. Creia que Deus de fato nos sustenta, que Ele está cuidando das nossas vidas. Coloque a sua fé em Deus. Creia que Ele pode nos ajudar a largar o peso da bagagem da preocupação. Para aliviar a bagagem da preocupação, uma segunda coisa importante que nós precisamos lembrar. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Veja o que diz Mateus 6,31. Vamos ler juntos? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Comer, beber, vestir, se abrigar. Necessidades básicas do ser humano. E Deus garante todas essas necessidades básicas nesse texto. Jesus fala sobre isso. Então nós podemos e devemos depender de Deus. Não há necessidade de você ficar se preocupando, se preocupando desses assuntos, se nós já colocamos diante de Deus que nós dependeremos dEle, que nós iremos esperar nele e que nós iremos descansar nele. Não há necessidade de você ficar preocupado com esse assunto, porque esse assunto não pertence a você. Esse assunto pertence a Ele, a Deus. Há coisas na vida que precisam de maior atenção sua, de maior cuidado seu. A sua vida espiritual, a vida espiritual de pessoas que estão ali muito próximas de você, o sofrimento de pessoas ao seu redor, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa missão como crentes em Cristo, coisas que devem merecer a nossa preocupação, uma preocupação positiva.
Mas mesmo assim nós precisamos ficar preocupados sobre essas coisas. Nós precisamos ser prudentes, mas não andarmos preocupados, sobressaltados, ansiosos. Um pensador escreveu certa vez o seguinte: você não pode soltar a âncora. Sei que tem alguns irmãos aí da Marinha, né? E esse pensamento deve fazer sentido aí, né? Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo, né? Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Se vai velejar, tem que recolher a âncora, tem que trazer ela de volta, tem que soltar o barco, tem que liberar o barco, tem que deixar ele ao sabor, né, do mar. Ou você depende, crê e vive, ou na sequência, você crê, depende e vive. Primeiro crê, depois depende e vive. Ou você controla tudo, se preocupa, se preocupa e morre. Essa é uma decisão que todos nós precisamos tomar. Que cada um de nós precisa tomar quando nós estamos carregando a bagagem da preocupação. Ou você vai acreditar que Deus de fato é Deus, que Ele está no controle, e que nós vamos depender dEle, vamos viver a vida que Ele nos deu para viver. E Ele, quando fala sobre esse viver a vida, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É assim que Ele deseja que nós vivamos. Ou você vai viver essa vida que Ele deseja que você viva em abundância, ou você vai decidir que você controla todas as coisas, que você se preocupa de todas as coisas, e você morre ocupado com todas as coisas. Não há outra opção, não há meio termo. Ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Qual será a sua decisão? Eu quero dizer a você que a melhor decisão que nós podemos tomar, a melhor decisão que você pode tomar é confiar em Deus e depender única e exclusivamente dEle para aliviar a bagagem da sua preocupação, das suas preocupações. E no meio de todas as suas preocupações, eu perguntaria a você nesta manhã: de quem você tem dependido? De quem você tem dependido? Essa é uma questão para nós refletirmos nessa manhã. E a terceira lição que Jesus nos dá aqui, para aliviar a bagagem da preocupação na sua vida: redefina. Aproveite esse momento para redefinir quais são as suas prioridades. O que realmente tem sido mais importante na nossa vida? O que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Jesus, Ele coloca de forma magistral. Tudo começa a mudar quando nós definimos qual é a nossa prioridade. O que ocupa o primeiro lugar? Que quando definimos o que vem primeiro, tudo demais vai se organizar a partir daí. Jesus então fala aos seus discípulos: vocês vão começar um momento diferente, um momento novo. O mundo vai começar agora a ser contado em antes e depois dessa era que vocês começarão a construir. Ele fala aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando exatamente esse grupo de homens, há 12 homens, que vão mudar o mundo, vão mudar a história. E ele diz a esses homens: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está falando a esses homens, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus nos alcança também, chega até nós. E quando ele diz aos seus discípulos: redefinam as suas prioridades, mudem tudo, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Ele está falando para nós hoje também: redefinam as suas prioridades, e as outras coisas vão se organizar a partir dela. E os discípulos tiveram que redefinir as suas prioridades ali, e eles mudaram o mundo. E a história passou a ser contada entre antes e depois, daqueles que mais tarde, Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas diz que em Antioquia muitos descreveram a situação que, a respeito dos discípulos de Jesus, quando chegaram àquela terra, aquela cidade, o povo dizia: esses que, quem lembra a palavra, a expressão? Esses que transtornaram o mundo chegaram até nós.
A tradução literal do texto é aqueles que estão colocando o mundo de pernas para o ar. Estão apresentando uma contracultura. E algo diferente está vindo lá da Galileia. Algo diferente está vindo de lá. Eles redefiniram as suas prioridades. 12 homens apenas. Eles redefiniram as suas prioridades. Mateus 6,33, você pode ler? Você pode ler bem forte? Todos nós temos as nossas prioridades e isso é um fato. Não precisa ser cristão. Todas as pessoas têm a sua prioridade, todos precisamos tê-las. Basta você existir, você então já começa a definir quais são as suas prioridades. O ponto é, quais são? Quais são elas? Saúde, família, emprego, conforto, segurança. Para alguns é status, ter posição. Mas se você colocá-las como a prioridade da sua vida, você vai viver preocupado o tempo todo. Se a prioridade da sua vida for status, você vai viver em função de ter status, de ter posição. E tudo que você fizer será no sentido de que você vai buscar status, posição aos olhos das pessoas. Aquilo que você define como uma prioridade da sua vida é sobre aquilo que você vai construir e vai direcionar todos os seus atos, pensamentos, tudo que você construir será de fato focado naquela direção. E Jesus então vem e diz aos seus discípulos, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas coisas sobre as quais vocês estão preocupados serão acrescentadas. Nesse texto, Jesus está falando que Ele pode então suprir as nossas necessidades básicas. Comer, beber, vestir, abrigar-se. Deus tem um compromisso em suprir cada uma dessas necessidades, se nós o buscarmos em primeiro lugar. Mas eu quero dizer a você que isso é compromisso de Deus. Eu brinquei umas semanas atrás sobre isso, né? E vocês diziam o texto bíblico, mas não chegavam nesse ponto. Lembram que eu fiz vocês repetirem várias vezes e dizia que estava errado, está errado, está errado. Olha o texto bíblico. Não é todas as coisas. O texto bíblico diz todas essas coisas que foram mencionadas antes. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. De fato, vocês não estavam totalmente errados, não. Desculpa. Me perdoem. Vocês não estavam totalmente errados. O texto bíblico, de fato, diz isso. O compromisso de Deus é nos suprir de todas essas coisas. Mas Deus, Ele é generoso demais. Vocês conhecem a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é muito grande. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Na vida cristã nós vamos descobrir que Deus é generoso, Ele é bondoso, Ele é Deus de graça, Ele é gracioso, e há sempre um plus, quando nós caminhamos com Ele. Há sempre um algo mais. Ele sempre nos abençoa além. Deus nos surpreende com a sua provisão. Ele sempre nos surpreende. Ele é um especialista em surpreender. Você se lembra daquela mulher, a viúva de Sarepta, visitada por Elias? E Deus diz que ele fosse àquela cidade ali, encontraria uma mulher, uma viúva, que iria ter ali alguma coisa, um pouco de azeite, um pouco de trigo, que ela deveria fazer um bolo para ele, para alimentá-lo naquele tempo de miséria, de fome, de desolação que o povo vivia. E aos nossos olhos seria, que coisa cruel. E quando ele chega àquela casa, a mulher diz para ele, olha, eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o plano agora era eu pegar a minha criança aqui, pegar esse azeite, esse trigo, fazer um bolo, comer e morrer, porque não tem mais nada para fazer aqui, mais nada para comer. E Elias, então, lembrando que Deus havia dito para ele dar ordem para que fosse feito, ele então fala com ela que Deus mandou que ela fizesse, então, um bolo para que ele comesse. E ela simplesmente fez. E vocês se lembram como é que terminou o texto bíblico? Ela simplesmente obedeceu. E como é que termina o texto bíblico, a narrativa bíblica, lembram?
Da panela, a farinha se não acabou, e da botija, o azeite não mais faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Nunca mais faltou azeite, nunca mais faltou farinha na casa daquela mulher. É o plus de Deus, a graça de Deus. Vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você se lembra da multiplicação de pães e peixes? O pessoal foi ouvir a pregação, foi para o culto, mas não levou a merenda. E Jesus providenciou a merenda, mas além de providenciar, sobraram o quê? Quanto sobrou? Quem lembra? 12 cestos. Meus irmãos, não tem miséria. Não tem miséria. Houve abundância na transformação de água em vinho, naquela festa em Caná da Galileia. Não houve miséria, houve abundância, fartura, provisão. Ele sempre fará em nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eleja o Senhor como o número 1 em sua vida. Coloque o Senhor como o número 1 em sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas lembre-se que não tem miséria com o Senhor. De fato, há um plus. E Ele sempre cuidará além das nossas necessidades. A sua palavra nos assegura, quando nós elegemos o Senhor como pastor de nossas vidas, o que acontecerá? Nada nos faltará. Coloque o Senhor, pois, em primeiro lugar, e o seu reino em primeiro lugar na sua vida. Enfim, para aliviar a bagagem da preocupação, quero dizer finalmente a você, para fechar o nosso pensamento, o pessoal já começou a olhar no relógio, opa! E quando o pastor fala finalmente, o pessoal se ajeita no banco, né? Assim, agora vai, vamos caminhando. E finalmente, pode se ajeitar. Viva o hoje e não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje. Olha o que diz aí o Mateus 6, verso 34. Lê comigo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então vejam, não antecipem dor, não antecipem sofrimento. Não se preocupem com aquilo que vocês não devem, não precisam se ocupar previamente. O amanhã trará as suas próprias preocupações, diz a Bíblia. Precisamos aprender a viver então o quê? O dia de hoje. Celebre o dia de hoje. Ame o dia de hoje. O que a Bíblia nos fala sobre o dia de hoje? Que tantas vezes o pastor anuncia aqui. Este é o dia que nos fez, que nos deu o Senhor. O que devemos fazer nesse dia? Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. O dia de hoje é um presente de Deus. Deus está nos presenteando com esse dia. Celebremos o dia do Senhor. Celebremos aquilo que Ele nos tem dado nesse dia. Não soframos por antecipação, mas coloquemos diante dEle cada uma das necessidades e aguarde, descansa nele. Espera no Senhor, diz o texto bíblico, né? Descansa no Senhor e espera nele. Precisamos aprender a viver o dia de hoje, porque nós nem sabemos se viveremos o dia de amanhã. E já queremos sofrer por antecipação o que de mal imaginamos que poderá, quem sabe, talvez acontecer. Então o amanhã ainda não chegou. Eu não preciso me ocupar dele. Eu vou entregar nas mãos do Senhor os meus amanhãs. Eu não vou me preocupar com coisas que não sei sequer se acontecerão. Eu li certa vez que um pensamento que dizia o seguinte, um homem escreveu certa vez o seguinte: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Ele conheceu aonde? Esses problemas que nunca aconteceram. Nas suas preocupações, nas suas pré-ocupações. Sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles
Nunca aconteceu. Eram apenas pré-ocupações. Deus deseja que nós vivamos bem com Ele, no presente de nossa vida, que descansemos nos seus cuidados, que entreguemos a Ele o nosso amanhã. E eu quero encerrar a nossa mensagem dessa manhã, lembrando de um texto bíblico, de Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Você pode ler esse texto bíblico? Amém? Você pode repetir bem forte? Você pode ficar em pé? Afaste do seu coração a ansiedade. Afaste do seu coração a ansiedade. Sabe qual é o pior efeito da preocupação? Ou que a preocupação gera na nossa vida? Ela nos distancia de Deus. Se você aliviar a bagagem da preocupação, você se aproximará ainda mais de Deus. Mas se você insistir em carregá-la, você vai se afastando cada vez mais de Deus, se distanciará da presença dEle, e você não conseguirá, de fato, aliviar, tirar esse peso que está tantas vezes carregando sobre os ombros. Então chegou a hora, é hora de tirar o peso, aliviar a bagagem da preocupação da sua vida. Quais são os passos importantes que nós precisamos dar se queremos fazer isso? Primeira coisa importante que você faz quando você quer aliviar a sua preocupação, a bagagem da preocupação, qual é? Coloque a fé em Deus, né? Coloque a sua fé em Deus, creia nele, creia que Ele é suficiente para resolver o problema. Quando nós cremos isso, nós não vamos ficar ocupados, não vamos ficar nos ocupando ou carregando um peso desnecessário. Segundo lugar, o que você deve fazer? E depois? Redefina as suas prioridades. Quando você vê que é preciso procurar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas vão se endireitar, vão se organizar e vão caminhar no tempo certo. E finalmente, viva que tempo? Isso, viva o hoje. Viva o tempo de hoje. Não esteja hoje aqui já correndo, preocupado, porque amanhã, depois de amanhã, semana que... Não, você está hoje aqui. Celebre o dia de hoje. Celebre as pessoas que estão hoje aqui ao seu lado. Viva esse momento importante aqui e agora.